dia 26 de janeiro de 2023, Paulo Ricardo Paul, coronel de polícia reformado. O título desse vídeo parece muito forte, né? A tragédia da GRAN na PEMERGE e no CBMERGE. Mas eu encaro como uma tragédia, realmente uma tragédia institucional. E antes de eu começar a propor algumas reflexões, eu vou deixar aqui uma opinião. Não se pode alegar que a solução da questão da GRAN, a GRAN para todos, está nas mãos do governador. É o governador que tem que fazer. Não, são os deputados estaduais da LERJ junto com o governador. Não, é o Ministério Público através do TAC. Negativo. Isso é um problema institucional. E, então, o secretário estadual de Defesa Civil e o secretário estadual de Polícia Militar têm o dever de solucionar esse problema, de buscar a solução para esse problema. Não podem passar a responsabilidade. Afinal, inativos, pensionistas e sequelados integram as instituições militares, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, da mesma forma que integram os ativos. Dito isso, vamos propor aqui algumas reflexões sobre a GRAN e eu peço, por favor, que se eu fizer alguma citação aqui que não seja correta, que eu seja alertado para que eu possa realizar o conserto o mais rápido possível, se for o caso, até refazer o vídeo. Os senhores e as senhoras não podem esquecer que eu estou fora do serviço ativo desde 2009. Então eu posso não ter as melhores e mais atualizadas informações. Mas com relação à GRAN, que é uma gratificação de risco da atividade militar, agregado recebe GRAN. Aquele policial militar e bombeiro militar que não está trabalhando na instituição, ele recebe a gratificação de risco da atividade militar. E deve estar recebendo também uma gratificação do órgão onde ele trabalha. Isso está correto? Não se pagando a GRAN para inativos, pensionistas e sequelados? Então temos esse primeiro caso, o caso dos agregados. Temos o caso das pensionistas especiais. Eu até hoje não li, não assisti um vídeo que tenha sido citado ou citada a legislação que apoia as pensionistas especiais receberem a GRAN e as outras pensionistas não receberem. Existe essa legislação? Ou isso foi uma decisão política? Uma decisão arquitetada em gabinetes políticos? Eu posso estar errado. Se existe uma legislação que diga isso, a 9537/21 não diz. Mas se houver uma legislação, por favor, me informe. Presos condenados que a sentença ainda não transitou em julgado, eles recebem a GRAN. Qual é o risco do exercício da atividade militar que os presos estão correndo? Porque preso tem direito a GRAN e o inativo, que às vezes não teve
uma transgressão ao longo de toda a sua carreira, trabalhou 30, 35 anos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, não recebe a grana. Qual a explicação para isso? Os reintegrados e os reincluídos pelo comandante-geral, né? Após aprovação na Comissão de Análise dos Recursos dos Procedimentos Administrativos Disciplinares, eles retornam, é um direito deles, e passam a receber a grana também. Voltando lá, nos convocados, aqueles que estavam na inatividade e foram convocados. Qual é a situação atual deles? Eles perderam o posto acima e perderam a indenização do adicional de inatividade e estão recebendo a grana? Deve ter acontecido isso, porque a lei não permite acumular. Então eles perderam o posto acima, porque o posto acima acabou. Se eles voltaram para ativo, o posto acima acabou. Não pode acumular indenização do adicional de atividade. Então, os convocados não podem receber essas duas rúbricas e recebem a grana. Quando eles passarem de volta para a inatividade, como vai ficar a situação deles? Aí eles vão voltar a ter o posto acima, eles vão voltar a ter a indenização do auxílio inatividade e vão perder a grana? É isso que vai acontecer? Então, se alguém souber de um caso já específico, por exemplo, alguém que tenha sido convocado para trabalhar em um programa qualquer, e aí ficou lá 6 meses. Qual era o vencimento dele nesse retorno ativa? Ele recebia a grana e não recebia o posto acima nem a indenização de inatividade? E agora que ele voltou a ser inativo, ele recuperou o posto acima, recuperou a indenização do auxílio na atividade e perdeu a grana? Então, senhoras e senhores, por isso o título A Tragédia da grana na PEMERGE e no CBEMERGE. E repito, isso, a solução tem que sair de dentro das instituições. Nós já temos em andamento, pelo menos na Polícia Militar, uma documentação que está lá no gabinete do comandante-geral, um trabalho feito por oficiais, demonstrando que a grana tem que ser para todos. A solução dessa proposta não pode ser de forma nenhuma no sentido de que, olha, isso quem tem que resolver é o governador e a Alerj. Não! O comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que acumulam a função de secretários estaduais, eles têm que apresentar a interpretação deles para o governador. É isso que nós esperamos. É isso que milhares de inativos, sequelados e pensionistas esperam como resultado desse trabalho dos oficiais. E não um lavar de mãos. Isso não é comigo. É claro que tudo o que acontece nas duas instituições militares do Estado do Rio de Janeiro, a responsabilidade é dos respectivos secretários. Não existe exercício de função pública que só tenha bônus, que não tenha ônus. Então, se posicionar com relação a grana junto ao governador, salvo o melhor juízo, penso eu que seja uma obrigação dos secretários estaduais e dar publicidade a isso. Se for favorável ou se for contra. Aliás, já falei isso
em vídeo lá do começo do ano. A transparência é fundamental nesse momento. A pensionista que está lá passando dificuldade, ela tem que saber se o comandante-geral da instituição a qual o esposo dela pertencia é a favor que ela receba grana ou não. Aquele sequelado, ele também tem esse direito de saber qual é a opinião e qual foi o encaminhamento, como também, depois, qual foi a resposta do governador. A GRAM está se transformando num problema cada vez maior. Cada vez o problema está ficando maior. Isso apenas se considerando o passado tempo. Porque nós já completamos praticamente 13 meses sem a GRAM para todos. As instituições têm que promover a solução do problema. As instituições. É claro que cada um de nós pode acionar o judiciário, é claro que um grupo pode fazer um trabalho, é claro que um político pode interferir de alguma forma, isso tudo está dentro do contexto. Agora, tem que ter o posicionamento institucional, o posicionamento dos secretários estaduais. Eles despacham diretamente com o governador. Basta uma ligação para agendar e conversar com o governador. Aí sim, se o governador disser que eu não vou dar, de forma transparente, eles façam a publicação no boletim, nos respectivos boletins, e digam, olha, nós somos favoráveis ao pagamento da GRAM para todos, mas o governador disse que não vai pagar. Pronto. É simples assim. Não tem só bônus, também tem ônus o exercício das funções. Juntos somos fortes desde 2007.